Olá, minha gente, boa noite a todos. A gente vai começar dentro de poucos instantes a nossa live sobre educação financeira. Você pratica, né? E estamos aguardando apenas a entrada da nossa convidada, da nossa palestrante, que vai ser a nossa amiga Catarine Bione, tá? Peço a vocês só que aguardem um instantezinho, que é o tempo dela entrar, tá? Para que a gente possa iniciar essa nossa live. Deixa eu pegar aqui o nosso mouse. Boa noite. ONG Meu Propósito. Então vamos. Agora, Catarina, eu tenho que te chamar como Catarine Bione, né? Tá procurando aqui.
Só um minuto, viu, minha gente? Estamos tentando entrar aqui em contato com a nossa convidada. Eu tenho certeza que é um tema hiper interessante e que todos vão ficar satisfeitos com esse tema. Estão tendo um probleminha. Rapidamente vai ser solucionado, viu, minha gente? Pronto. Acabamos de receber
aqui temos a presença da nossa querida amiga Catarine Bione. E Catarine, Boa está me noite ouvindo, Catarine? a todos. Está me ouvindo bem? Sim, eu ouço bem. Ótimo. Então, dentro da nossa live da semana, hoje a gente vai falar de educação financeira, ou seja, você pratica, e eu quero rapidamente apresentar a nossa amiga Catarina. Para vocês terem ideia, Catarine, né? Para vocês terem ideia, ela se define como empreendedora social, analista de investimentos, ativista em educação financeira, e isso na vida profissional dela. E nós temos um currículo dela, que é um currículo invejável, tá? Para vocês terem ideia, a Catarina é mestre em economia pela UFPE, com MBA em gestão empresarial, é graduada em administração de empresas, é consultora financeira na análise de investimento ou no investimento, professora universitária em curso de graduação e pós-graduação. Olha, não é pouca coisa não, viu? Vou continuar. Metade da live vai ser o currículo dela. Pesquisadora do CNPq, do Núcleo de Educação Financeira e Negócio de Impactos, ou seja, no FEP, multiplicadora em Educação Financeira do Banco Central e CVM, presidente e fundadora da ONG Meu Propósito, e tem como objetivo a ONG, tá? Semear sonhos através da educação financeira. Além disso, aí já não é do aspecto profissional dela, é pessoal, que eu gosto de frisar, ela pôs aqui também, tem interesse em temas relacionados à prosa poética, filosofia e fotografia. Obrigada. Não é? Mas, Catarina, como a gente perdeu um bocadinho de tempo, né? Aproximadamente 10 minutos, eu não quero me estender muito para a gente iniciar, e eu queria começar com uma coisa que eu ouvi num vídeo, todo mundo já ouviu falar, de um pastor chamado Cláudio Duarte, né? E nesse vídeo, ele disse que se encontrou com um membro da igreja, feliz da vida, satisfeito, dizendo que ele tinha mudado a vida dele. Falou, pastor, o senhor mudou minha vida, melhorou 100% meu casamento. Ele disse, eu não fiz nada. Foi, pastor, foi. Como? Na sua pregação, o senhor disse uma porção de coisas de como me comportar com relação à minha esposa no casamento. Ou seja, o senhor falou dos 35.522 itens de como cativar a sua esposa, e eu já cheguei nos 35 mil, só falta os 200 e tanto. Aí ele disse, olha, você não conhecia nada disso, tudo que eu falei era desconhecido para você? Eu falei, não, pastor, nada era desconhecido. E o que foi que houve? Por que, se não era desconhecido? É que eu não praticava. Então, é o foco do nosso tema aqui, da nossa live, né? Muita gente sabe o que é administração financeira, sabe que precisa ter um controle rigoroso, e também que não pode, em hipótese nenhuma, gastar muito mais do que tem em suas mãos. Aí eu vou lançar aqui para sua live 3 perguntas, tá? Eu não vou fazer pausadamente, mas vou lançar as 3 perguntas só de uma só vez, que é a seguinte: como a pessoa pode inserir a educação financeira na vida dela? Essa é a primeira pergunta. Como é a rotina de quem é financeiramente educado? Né? E o último, quais são as ferramentas e aplicativos que facilitam praticar a educação financeira? Então, a bola está com você, minha querida, fique à vontade, e eu agora sou apenas um ouvinte. Farei o possível para não interrompê-la. Não, mas a ideia é a gente trocar esse papo, essa experiência. Eu acredito que você e quem está nos escutando, tanto podem como devem interromper, já que a gente tá criando ideias aqui, né? Educação financeira tem essa particularidade de não ser uma receita de bolo e não ter uma única resposta certa. É verdade. A educação financeira tem essa questão toda aí do currículo e tal.
É tudo muito bonito no papel, mas eu digo sempre que, olha, se eu for dizer, né, o que eu sou sem dizer o que eu faço. Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão. Tipo, o que que você é sem você necessariamente dizer o que eu faço, né? Então, assim, quando eu chego para dizer o que eu faço, aí tem tudo isso aí que eu faço, mas o que que eu sou de fato uma apaixonada pela educação financeira. A educação financeira, ela é muito mais do que algo que eu desenvolvo, é algo que eu levo como meu estilo de vida, sabe? É a minha ação no mundo, né? Óbvio que o propósito termina sendo muito maior, não é à toa que o nome da ONG é meu propósito, mas a educação financeira é aquilo que eu vim fazer no mundo, é o meu legado, é aquilo que eu procuro desenvolver no dia a dia, e por isso que eu estou aqui, isso que eu faço parte de uma ONG de educação financeira. Eu trabalhei, enfim, mais de 10 anos aí dentro do mercado financeiro, dentro do sistema financeiro, e agora trabalho mais de uma outra forma, levando a educação financeira enquanto política pública. Então, Ou seja, mudar comportamento e paradigma, né? exato, exato. Então, com relação à educação financeira, é muito importante, primeiro, você entender que não existe uma única resposta para a educação financeira. Porque as pessoas são diferentes, elas possuem objetivos diferentes, elas possuem sonhos diferentes, elas possuem estilos de vida diferentes. E a educação financeira é uma ferramenta que facilita tudo isso. Então, eu sou terminantemente contra aquelas pessoas que querem engessar a educação financeira como se fosse um molde em que você se molda ali. Tá? A educação financeira não é, ela é uma ferramenta que permite, né, você organizar, né, seu planejamento de vida, né, que permite você estabelecer metas, objetivos, enfim, que permite você traçar uma organização de vida através de uma organização financeira. Porque uma boa parte sonhos, eles vão custar dinheiro. Das nossas metas, elas vão custar dinheiro, tá? Então, dinheiro é um meio, ele não vai ser o fim, ele é um meio pelo qual a gente vai viver em sociedade, tá? A vida em sociedade requer, né, estabelecer ordens de prioridade. E o dinheiro é uma ferramenta no meio de tudo isso. Com relação ao dinheiro, o importante é o equilíbrio, né? Exato, porque nós temos uma coisa que eu costumo chamar em economia de restrição orçamentária. Então, assim, nós vamos viver, né, com uma série de desejos, né? Nós temos aí, somos bombardeados no dia a dia por uma série de vontades, né? O ser humano é um ser de vontades, e nós somos bombardeados por essas vontades, mas nós precisamos conviver com a nossa realidade, que é a nossa restrição orçamentária. O meu orçamento não compra tudo que eu quero, tá? E diante dessa constatação da realidade, eu realidade que de fato existem ordens de prioridade no meu orçamento, tá? Então eu não posso ter tudo que eu quero, eu não posso ter tudo que eu tenho vontade, mas eu tenho como elencar aquelas coisas que são mais importantes para mim, tanto no âmbito de vida, de estruturação, né, de patrimônio, como de qualidade de vida, como, né, de alcance de objetivos. Então, a educação financeira tem muito disso, tá? Então, de uma pessoa que chega tentando impor uma fórmula mágica de educação financeira, porque de fato isso não existe. Ela é muito adaptativa, tá? Enquanto ferramenta. Então, a educação financeira, ela vai ser uma ferramenta onde nós vamos desenvolver o quê? Nós vamos desenvolver a alfabetização financeira, tá? Nós vamos entender que linguagem é essa. Porque o dinheiro é uma linguagem que precisa ser praticado, não é uma linguagem que precisa ser praticada como qualquer outra. Então, é preciso, na hora que eu vou fazer medicina, vamos supor, eu preciso me especializar numa linguagem específica, né, daquele tema. Na hora que eu vou trabalhar, por exemplo, dentro de contabilidade, existe uma linguagem muito específica do tema, da economia também. E a educação financeira também tem uma linguagem muito específica,
tá? E a ideia da educação financeira é você se desenvolver naquela linguagem, né? Você entender a dinâmica daquele processo, certo? Uhum. Então, essa é a ideia da educação financeira enquanto ferramenta, tá? Ela é uma É, ferramenta que a gente usa para a nossa transformação, né? Para o nosso estabelecimento de prioridades, enfim, de qualidade de vida e a transformação do nosso bem-estar. Eu utilizo a educação financeira em tudo na minha vida. É importante lembrar que a educação financeira não é só investimentos, tá, gente? Hoje, com a baixa da Selic, né, nós temos a menor média histórica da taxa básica de juros da economia. Então, nós estamos passando por um cenário, né, de bolsa, muita entrada de investidores na bolsa por N fatores, não somente pela Selic mais baixa, mas nós temos aí uma entrada substancial de CPFs dentro de Bolsa de Valores e as pessoas começam a fazer uma confusão do que é educação financeira, restringindo a educação financeira apenas para investimento. E essa é uma parte importante da educação financeira, tá? Mas educação financeira não é só investimentos, tá? A gente não vai abordar a educação financeira como se fosse apenas decisões de investimentos. Ela vai muito além disso aí. Então, ela vai envolver, por exemplo, a questão comportamental, né? Principalmente da parte de psicologia econômica, né? Da questão da relação com o dinheiro, qual é a relação que você tem com o dinheiro, né? Às vezes a gente tem uma relação um tanto quanto enviesada do dinheiro, que dinheiro é algo ruim, que dinheiro não traz felicidade, sabe? Então, as pessoas não costumam discutir sobre dinheiro, elas não costumam perguntar quanto custou algo, porque isso é feio, isso pode ser uma ofensa, né? E, na verdade, quando você pergunta o preço de alguma coisa, você está criando juízo de valor, porque dentro do preço estão diversas informações econômicas. A construção do preço é algo extremamente importante para uma política de mercado. Então, as pessoas não costumam falar o preço das coisas. Você não pode perguntar o preço das coisas porque é feio, né? Falar de dinheiro, às vezes, dá a ideia de você ser muito capitalista, ou você ser muito apegado a dinheiro. Então, nós temos uma série de conceitos equivocados dentro da educação financeira que geram uma série de tabus que não são verdades. E que, na verdade, quanto mais a gente discute o tema, mais a gente cria juízo de valor sobre determinado tema. E é o que acontece com a educação financeira. Então, agora nós estamos discutindo muito a educação financeira. Eu nunca vi tanto a educação financeira ser discutida, né, em rodada de amigos, a educação financeira ser discutida dentro das redes sociais. Então, nós temos uma série de influenciadores agora, de pessoas, né, que criam conteúdos. eu tenho visto um número excessivo na internet de gente divulgando lives e uma série de vídeos sobre educação financeira. Os, Alguns até são exagerados de fique rico em um ano, como se fosse um passe de mágica. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com relação ao investimento, gente, porque as pessoas às vezes priorizam a rentabilidade no investimento e elas não priorizam a força de trabalho. O que vai gerar patrimônio de verdade, patrimônio financeiro ao longo do tempo, não será ou será em pequena medida a rentabilidade dos seus investimentos. Uma boa parte da geração da sua capacidade de patrimônio financeiro lá no futuro será através da sua força de trabalho, tá? Então, existe esse mito, né, de que eu simplesmente vou, né, buscar a melhor rentabilidade, né, buscar as melhores alternativas de investimentos e com isso eu vou conseguir, né, me tornar, ter a minha independência financeira lá no futuro. Essa não é a realidade, ela pode até acontecer da mesma forma que acontece com uma pessoa que ganha na Mega Sena, tá? Por sorte. Na grande maioria das vezes, por sorte. Ou correndo um risco extremamente desmedido, o que gera sorte. Porque quando a gente corre um risco extremamente desmedido em alguma coisa e acerta muito,
o parâmetro sorte, que eu digo sorte do imponderável, tá? Tá muito ligado aí. Então, é importante a gente ter essa visão realista da educação financeira, que ela é uma ferramenta de planejamento, de empoderamento. Ela lhe tira de uma situação de vítima e lhe coloca numa situação de protagonismo. Tipo, eu Uhum. não faço nada porque eu não tenho dinheiro. Eu escuto muito isso, tá? Tipo, eu não consigo ter nenhum dinheiro poupado porque eu ganho o salário de um estagiário. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer isso. E aí a pessoa, né, ela tira a responsabilidade de si. Isso não só na educação financeira, mas como uma série de outros temas também. Ela tira a responsabilidade de si e coloca a responsabilidade nas circunstâncias. E a educação financeira, ela dá esse protagonismo, tá? De entender que, olha, eu tenho como estabelecer ordens de prioridades para mim. E eu vou estabelecer essas ordens de prioridade olhando para a questão financeira. Eu me lembro, desculpe interromper, mas você disse porque eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir. Eu me lembro que há muito tempo atrás, numa entrevista no programa Jô Soares, uma mulher que alugava guarda-sol na praia, tá? Uhum. E conseguiu acumular um patrimônio muito bom, considerando as condições de trabalho dela e o valor daquilo que ela locava. E a pergunta que Jô Soares fez a ela foi: como é que você conseguiu, ao longo do tempo, formar um patrimônio, tá, como você tem hoje em dia? É simples, eu fiz um propósito de que a cada guarda-sol que eu locasse, eu iria reservar um valor X, vamos dar um valor hipotético, de $1, tá, para cada guarda-sol locado. E esse $1 eu passei dentro de investimentos e outras prioridades. Então, eu priorizei isso, pensando já no meu futuro. Isso é muito importante. Com relação o que eu devo fazer para ser bem educado financeiramente. É óbvio que eu vou dar as minhas experiências aqui, daquilo que eu faço, da minha vivência. Se vocês quiserem trocar as experiências aqui conosco no Pode bate-papo, fazer perguntas, né? fazer pergunta, fiquem à vontade. Enfim, no âmbito da educação financeira, falando de crédito, né, de endividamento, de investimento, de finanças comportamentais, de orçamento, planejamento financeiro, noções de economia e finanças, tudo isso está dentro, né, do escopo da educação financeira. Então, fiquem à vontade aí. Com relação à minha vivência na educação financeira, a primeira coisa é você ter uma boa ferramenta de medida. Ou seja, aquilo que você não mede, você não tem controle, tá? Isso é fato. Como é que eu vou ter controle de algo se eu não tenho parâmetro nenhum de medir aquele algo? Tá? E aí, a primeira grande ação da educação financeira é, de fato, ter uma ferramenta de controle. Exemplo, tem gente que vai fazer um programa de reeducação alimentar. E aí ela precisa de um planejamento para isso e de uma ferramenta de controle, para saber se de fato ela está dentro do programa de educação alimentar. A pessoa vai fazer, né, um programa, às vezes, de educação física. Então, ela quer ganhar massa magra ou perder peso, alguma coisa. Ela precisa ter parâmetros de controle, ela precisa fazer o acompanhamento daquilo ali. Tá? Você vai, Uhum. mais uma vez, você faz um teste, uma prova lá para você medir, né, a sua capacidade, para você medir a sua evolução. Então, parâmetros de controle são importantes para tudo na vida. Aquilo que a gente não mede, a gente não tem controle. Então, vou precisar medir. E o mesmo acontece com a educação financeira. Eu preciso medir para ter o controle daquilo que eu estou fazendo. Hoje em dia, nós temos uma série de aplicativos, alguns gratuitos e muito bons para fazer isso aí. Eu vou falar dos aplicativos já já para vocês. Eu, particularmente, uso um. A ideia é que esse seu parâmetro de controle, ele seja tão simples, ao ponto de você não conseguir não usar, tá? Então, assim, às vezes eu vejo gente que tem planilhas extremamente sofisticadas no Excel. Então, a pessoa vai chegar e vai dizer: olha, vamos lá, vamos implementar a educação financeira. Aí passa uma planilha para a pessoa. Planilha linda, maravilhosa.
tá toda automatizada e tal. No papel tudo é bonito, né? Exato, só que quantas vezes a pessoa vai de fato alimentar aquela planilha, vai ter contato com aquela planilha? Às vezes acontece de pessoas, né, que têm uma ferramenta muito mais simples e conseguem um êxito muito maior. Então, o importante é você ter uma ferramenta de controle. Essa ferramenta de controle pode ser, por exemplo, uma agenda. Quem gosta de escrever à mão, coloca lá na agenda. Hoje em dia tem muito planner, né? As pessoas gostam de usar tipo uma agendinha, que é um planner. E aí é muito comum, eu vejo colegas meus, enfim, clientes e tal, que usam lá no final do plano e coloca lá o que ele está gastando, tá? O que ele coloca lá? A data, o que ele gastou, qual é a categoria da conta e se foi cartão de crédito, débito, dinheiro e tal, o uso, o tipo, né, da conta. E aí a ideia é você ter uma ferramenta de controle. Gente, sendo bem sincera, isso vai te demandar menos de 2 minutos no dia, tá? Para você colocar todo o seu controle de quanto você gastou lá, né? Vamos supor, se você fizer em média 3, 4 transações por dia, isso vai te demandar 2, 3 minutos. É muito. O que é 2, 3 minutos num dia que tem 24 horas? Então, a ferramenta de controle é muito rápida. Para vocês terem noção, eu uso uma ferramenta de controle, que é um aplicativo, e eu demoro 30 segundos, menos até, para lançar, colocar a data, categorizar e tal. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver um hábito nisso aí. De ter uma ferramenta que você consiga aferir como é que está a sua situação financeira. Tá? Porque, por exemplo, eu posso perguntar para alguns aqui que dizem, mas eu tenho planilha, eu faço e tal. Eu digo, vem cá, quanto é que você gasta por mês com, vamos lá, você tem carro, com estacionamento? Quanto você gastou, quanto você gastou agora por exemplo, nos últimos 12 meses, também se você tem carro, com questões de manutenção, por exemplo, né? Revisão, manutenção do carro, tá? Quanto você gastou no ano de despesas extras, eventuais? Aconteceu alguma coisa que quebrou e tal, e aí você teve que pagar. Então, quanto você gastou no ano de despesas eventuais? Quanto você gasta no mês, por exemplo, com compras? Tá? Que eu digo compras sem ser compras pessoais. Então, quanto você gastou no mês com isso? Quanto você gastou no mês com farmácia? Você consegue ter esse tipo de acompanhamento? Quanto você gastou no mês com farmácia? Qual era a rúbrica da sua conta de farmácia e medicamentos e tal? Então, a grande maioria das pessoas, elas colocam as contas grossas. Ou seja, ela vai colocar lá quanto ela vai pagar de aluguel ou da prestação, da água, luz, telefone e tal, que são as contas grossas. Isso é fácil, isso todo mundo consegue fazer. Só que o problema da educação financeira são esses detalhes, são essas pequenas As despesas que miudezas, né? não são contabilizadas no dia a dia, tá? Eu vou falar dele já já. É gratuito, inclusive. Tem alguns que são muito bacanas. Esse que eu uso, não estou sendo patrocinada em nada deles aqui, mas o aplicativo é bom, acho que vale a pena. Já estão perguntando aí se você pode indicar qual é o aplicativo. Eu vou falar dele já já para vocês. E aí, são essas pequenas despesas que não são contabilizadas no dia a dia, que normalmente são as grandes vilãs do nosso orçamento. Tá, gente? Dentro da minha experiência, entenda, a minha experiência, Catarina Bione, em média, 20% dessas despesas que não são classificadas, né? A gente tem 20% do nosso orçamento para essas despesas que não são tão bem classificadas. Lancha ali na rua, tá? Soma tudo isso, gente, dá em média 20% do nosso orçamento no mês, fora as despesas extras. Sério? Aquelas despesas que foram categorizadas. Isso eu estou levando em consideração uma família de classe média e tal, que é normalmente aquela que eu consigo visualizar melhor, tá? Mas experimente fazer que vocês vão provavelmente chegar perto dessa realidade. Então, o que acontece?
acontece? Isso é extremamente desestimulante. A pessoa, ela tem lá a planilha de orçamento dela, toda automatizada. Aí ela lança as contas dela, aí ela faz lá um cálculo e diz, olha, esse mês vai sobrar R$ 300. Aí quando ela chega, sei lá, tipo, na última semana do mês, a conta dela já está negativa em 400. A educação financeira não funciona, aí vai botar culpa na planilha, porque a educação financeira não funciona e não. Mas, na verdade, o que não está funcionando é a ferramenta de controle. Né? Porque ela está fazendo o controle de uma forma superficial. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o nome do aplicativo, gente, eu vou colocar aqui para vocês, só um minuto. O primeiro, tá? Organize. Com 2 E's, tá? Ele tem, coloquei aqui, ele tem a versão paga, você paga 7 e pouco por mês. Ele tem a versão gratuita. A versão gratuita funciona. Você consegue lá colocar qual é a conta, qual é a data, você categoriza a conta. Você, inclusive, pode botar se a conta é parcelada, você vai dividir em 3 vezes, uma conta fixa, mensal. Então, você tem como fazer tudo isso. Vocês podem procurar no YouTube, Organize, como usar, que eles têm uma série de vídeos lá, alguns de 8, alguns de 10 minutos, explicando como usa o aplicativo. É um verdinho que vale muito a pena. Juro, gente, eu passo 30 segundos para lançar, tá? Uma conta, às vezes, parcelada e tal. Eu passo 30 segundos para lançar. Ah, mas quer dizer, você é educadora financeira, você compra parcelado? Sim, eu compro, tá? Agora, dentro de um planejamento, o que eu vou comprar parcelado? Então, dentro daquilo que eu estabeleço como ordem de prioridade, tá? Que eu estabeleço que vai vir no meu cartão e tal. Então, às vezes, um curso, por exemplo, eu posso muito bem comprar parcelado, tá? Se eu estou mais apertada num mês, só que eu sei que nos outros meses eu vou precisar consumir menos. E aí eu consigo ter esse controle, tá? Eu consigo ter esse controle financeiro, que é muito, muito, muito importante, para você categorizar. Exemplo, alimentação, eu categorizo alimentação de casa e alimentação na rua. Eu posso fazer essa recategoria, tá? Exemplo, gasto com saúde. Aí eu coloco médico, farmácia, o que mais eu coloco? Médico, farmácia Odontologia. e a questão de academia, atividade física, que eu nem estou fazendo nesse período de quarentena, mas entra também como gasto de saúde, tá? Então, no final, é muito legal que o aplicativo, ele consegue, ele dá um gráfico de pizza. Ele lhe dá um gráfico mostrando qual é o percentual de cada grupo de conta do seu orçamento, tá? Então, transporte, aí eu coloco combustível, seguro do carro, estacionamento, vai tudo para transporte. Ele vai dizer, olha, 20% está indo para transporte. Então, plano de saúde, tudo isso vai para a categoria saúde. Eu coloco lá, eu subcategoria, depois como classificar lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto comprou, fez a compra, coloca lá no aplicativo. Ou no máximo no final do dia. O aplicativo ele também é legal, que quando você passa dias sem usar, ele avisa. Ele dá um apitozinho no celular, ele te avisa. Tipo, me use, estou aqui. Então, ele gera essa obrigatoriedade. Uma outra coisa que é muito legal no aplicativo, eu vou colocar um outro aqui também que é muito bom. Esse já vem linkado com a conta, que é o Guia Bolso. Muita gente tem medo, às vezes, de usar o Guia Bolso porque ele já vem linkado com a conta. É mais rápido ainda. Ele já categoriza para vocês. Se às vezes ele categoriza errado, aí você vai lá e ajusta, recategoriza. Então, uma coisa bacana para fazer é você, nesses aplicativos, também estabelecer meta. Então, primeira coisa é, de fato, o orçamento, para entender para onde vão as suas despesas. Segunda coisa é estabelecer metas, tá? Porque aí você consegue entender sua ordem de prioridade. Exemplo, eu estabeleço metas para mim. Minha meta de estacionamento mensal é R$ 50. Essa é a minha meta de estacionamento mensal, dentro das minhas contas. Ah, quando eu estouro uma meta, o aplicativo avisa, sua meta está estourada. Aí toda vez que eu faço uma outra compra
no caso, eu vou para outro estacionamento que eu pago, eu classifico lá e aí ele mostra uma tarjinha vermelha que a minha meta já está estourada. Isso mesmo é uma autoavaliação para mim, tá? Porque eu sei que eu estourei uma meta. Não tem problema nenhum. Né? Eu sei que eu estourei uma meta, só que se eu estou gastando mais dinheiro numa coisa, eu preciso apertar o cinto em outra. Então, por exemplo, se eu gastei muito com estacionamento no mês, aquela compra que de repente daquele determinado produto, ou daquela blusa, ou sei o que lá que eu estava querendo comprar, num determinado mês, eu vou deixar para o outro, tá? Então, eu vou postergar alguma coisa. Ou vou comprar algo mais barato, ou vou deixar de comprar. Então, esse é o bacana da educação financeira. É você estabelecer ordens de prioridades. Ok? Por quê? Porque você tem uma restrição orçamentária. Gente, é importante dizer que se você está gastando mais que o seu dinheiro, você está pegando cheque especial do banco, se você está pegando um crédito consignado, seja o que for, esse dinheiro não é seu. É um dinheiro de aluguel e você vai precisar pagar os juros, tá? Então, assim, Aí é onde entra o descontrole, né, Catarina? exato. É ter essa consciência de que crédito é dinheiro de terceiros. E se você está pegando, alugando dinheiro de alguém, você precisa pagar os juros. Os juros é o custo do aluguel do dinheiro. Tá? Então você vai estar pagando juros, ou seja, você vai estar devolvendo dinheiro para a pessoa. Isso seria o custo da sua, às vezes, urgência, né? Ou da sua falta de organização. Então, os juros terminam, às vezes, saindo muito, muito caro. Então, a sua falta de organização ou o seu senso de urgência, no final das contas, vai lhe demandar dinheiro. E esse dinheiro poderia estar sendo usado para você executar seus sonhos. Tá? Para você executar. Uma confusão que eu vejo muito o pessoal fazer, Catarina, é lá nas despesas ele coloca lá, despesa, cartão de crédito, ou seja, considere que cartão de crédito é uma despesa e não um meio de financiamento de compras. Não entra também, na hora que ele põe lá cartão de crédito, ele já não está categorizando quais são as despesas. Então, já vi muita gente confundir cartão de crédito com dinheiro ou atribuir cartão de crédito como uma despesa. Excelente a sua colocação. Inclusive, gente, cartão de crédito é um meio. Tanto é que você coloca qual é a conta e qual é o meio pelo qual você pagou. Se for dinheiro, beleza. Se for cartão de crédito, beleza. Se for cartão de crédito, é o meio. E aí você precisa entender, por exemplo, que se você está comprando agora no cartão de crédito, essa despesa provavelmente é a fatura do mês seguinte. Você precisa planejar, mas cartão de crédito é o meio. Você precisa colocar a compra. Então, se você comprou lá no iFood, no cartão de crédito, você vai colocar, né, o que de fato você comprou, alimentação, pelo meio do cartão de crédito. Uma coisa que é importante a gente fazer também, para esse gerenciamento de cartão de crédito, é saber qual é a data de vencimento do seu cartão. Quem aqui sabe certinho ou acompanha a data de vencimento de cartão de crédito? Tipo, o meu cartão, exemplo, eu sempre olho, hoje no aplicativo é rapidinho, aí eu vejo, pronto, meu cartão nesse dia vai fechar, né? Fechar. Não é a data de vencimento, não, tá? Da data da compra. O cartão, por exemplo, vai fechar dia 27, tá? Hoje é 25, né? Então, 7 ele fecha. E aí, eu já tenho uma noção do quanto eu vou pagar na minha fatura, tá? Então, por exemplo, eu já tô, né, já cheguei no meu limite do cartão de crédito em termos do que eu queria comprar. Então, normalmente eu tenho um valor médio do quanto eu pago de cartão de crédito, eu tento não passar daquilo ali. E aí eu já cheguei e eu tava querendo comprar uma coisinha, eu disse, caramba, não vou comprar mais, porque minha fatura já tá fechando, se eu comprar alguma coisa esse mês, vai vir ainda esse mês. Aí, o que que eu faço? Eu deixo passar a data de vencimento do cartão e deixo para comprar mês que vem. Eu vi que era uma pergunta aqui, lembrar da utilização do cartão de crédito de forma consciente terá benefícios posteriores. Eu super uso o cartão de crédito, tá? Isso, minha compra vai ser cartão de débito, compra vai ser dinheiro. A não ser que eu tenha um benefício real sobre isso, tá? No débito é mais barato.
Então, se não for, se tiver na mesma categoria, eu vou comprar no crédito. Primeiro, porque a conta fica registrada, então, às vezes eu consigo ter um controle para comparar, seja o que for. E segundo, pelo programa de benefícios, tá? Então, por exemplo, eu não suporto pagar passagem aérea. Então, às vezes eu preciso viajar alguma coisa e aí eu ganho ponto de milhagem e tantos outros benefícios que o cartão oferece. Mas jamais esquecer, né, que o cartão de crédito é um meio de financiamento de uma despesa. E se não pagar, ele torna-se um vilão. Há muita gente que se descontrolou e teve problemas sérios de saúde, problemas mentais, por causa do descontrole causado num cartão de crédito. Né? Exato. Hoje em dia, antes você conseguia entrar no rotativo, né, do cartão. O rotativo é ficar pagando o mínimo e não existia legislação para isso. E eram, gente, as taxas de juros mais caras são taxas de juros de cartão de crédito e cheque especial, porque são as taxas de juros mais emergenciais. Então, evitem a todo custo pagar o mínimo do cartão. Às vezes é mais fácil você tirar um crédito pessoal, esses créditos pessoais ou um crédito consignado, se for possível, para pagar o cartão e assumir os juros do crédito pessoal, mas não assumam os juros de cartão de crédito. Hoje já é mais fácil. Hoje, tipo, se você atrasou, se você pagou o mínimo na primeira, eles já querem negociar com você o custo dessa fatura. E aí você parcela e paga. Mas antes era uma situação absurda. Em 2016, nós chegamos a ter a taxa anualizada de cartão de crédito de mais de 400% ao ano. Tá? Hoje a gente tem isso bem menos, em torno de 100, cento e poucos por cento, dependendo, claro, da bandeira do cartão, mas ainda é muito, muito elevado. Você pagar 100, É altíssima. ainda é extremamente elevado você deixar a coisa acontecer. Então, gente, a primeira coisa que você deve fazer é controle e depois parâmetro de meta. Eu fazer voto de pobreza aqui, educação não é voto de pobreza, nada desse tipo. Educação financeira é simplesmente você fazer uso de ferramentas para selecionar ordens de prioridade. Tá? Ordens de prioridades e estar alinhado aos seus sonhos, aos seus objetivos. Às vezes, a gente gasta com pequenas coisas que não foram planejadas, não são úteis, que às vezes você achou baratinho, você compra, mas não está dentro do contexto daquilo que você de fato queria. E se você somar essas pequenas coisinhas, no final das contas, pode ser algo que você poderia realizar de muito mais valor no futuro. Tá? Tem um comentário aí de Dorgivânia, que ela diz o seguinte: educação financeira é igual saúde. Sim. Porque a educação financeira ela vai promover qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante no contexto de educação financeira para a promoção da qualidade de vida, que repercute aí na qualidade, no bem-estar, né? Então, na saúde, no bem-estar, né? Porque uma parte importante da nossa qualidade de vida, ela vai reverberar nas questões financeiras. Então, pessoas com problemas financeiros, elas vão ter problemas familiares, a pessoa tem uma autoestima mais baixa, enfim, na vida da pessoa vira um pandemônio sem dinheiro. De fato. Deixa eu ver se tem mais coisa. Poder, saúde, liberdade. Gente, vocês têm alguma dúvida específica? Um comentário, Catarina, que a gente fala tanto de educação financeira, você, não, a planilha indicou aí alguns aplicativos, mas nada vai adiantar se a pessoa também não tiver disciplina, que eu acho que a disciplina aí na sua educação financeira, no seu controle financeiro, talvez seja um dos itens mais importantes. Não adianta ter tudo bonitinho, tudo... Não, eu vou controlar tudo, mas eu não tenho disciplina, ou seja, eu controlo ali num aplicativo, numa planilha, mas não me controlo. Gente, disciplina é uma qualidade média, tá? Em todos os sentidos para a gente, tá? A disciplina, ela é impulsionadora de uma série de outras virtudes nossas. Tá? E ela precisa ser exercitada. É bem interessante. Eu vim de colégio militar,
Então, dentro do meio militar, a gente aprende a ter muita disciplina. Não era algo que eu tinha, mas é uma habilidade que eu construí ao longo do tempo. Eu posso dizer que é uma habilidade mestra para o desenvolvimento de uma série de outras habilidades minhas, assim. Tá lá no fundo a disciplina. Então, se eu conseguir prosperar em algo, na grande maioria das vezes, não foi porque eu fui mais inteligente, nem estava mais preparada, nem nada desse sentido, tá? É porque uma parte dessa perseverança vem da disciplina. E a educação financeira, ela requer, e na verdade ela é um grande exercício de disciplina, tá? Então, é importante entender que essas ferramentas são grandes exercícios. E uma coisa muito bacana da educação financeira é que eu estabeleço metas. Eu vou estabelecer uma meta dos meus gastos, né? Eu estabeleço uma meta mensal de investimento também. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, no hábito de poupar, mas eu consigo estabelecer uma meta de investimentos que começou pequenininha. Hoje eu consigo poupar bem mais da minha renda, próximo de 100% da minha renda. Mas isso vai muito da forma que eu vi. Então, tem muita gente que olha e diz, professora, mas você tem isso, você tem aquilo, então você tem dinheiro. Enfim, gente, eu não nasci herdeira, minha família é muito simples, toda minha família é muito simples, tenho o maior orgulho disso aí. Né? Vim de uma família que me deu muito suporte emocional e meu pai era muito educado financeiramente, apesar de ser uma pessoa muito simples. Mas, enfim, eu sou partidária do pouco e do bom. E eu jamais vou ser aquela pessoa, enquanto mulher, que vou ter 10 bolsas, 5 sapatos, não sei o quê. Então, assim, eu escolho muito aquilo que eu quero comprar e eu compro exatamente aquilo que eu quero. Por mais que eu tenha que esperar um ano para comprar, tá? Por mais que eu tenha que abrir mão de algumas outras contas, eu vou para a ponta do lápis e dá. Porque a educação financeira nos dá esse controle, esse poder financeiro de saber até onde eu posso ir, o que eu posso assumir, o que eu não posso assumir, o que eu quero me dar. É muito gostoso ter essa sensação. E ao final do ano, né, quando eu cumpro os meus planejamentos financeiros, as minhas metas financeiras, eu me dou um presente. Tá? Eu sempre me dou um presente, é algo que eu vou dar para mim, normalmente no meu aniversário eu compro o presente que eu quero e me dou. E a educação financeira me permite muito isso, de você ter, né, que você pode se beneficiar através da disciplina. Então, eu tive disciplina, alcancei minhas metas e eu me dou um presente, de fato, aquilo que eu buscava. Tem uma pergunta aí, Catarina, que é da Messiana. Ela diz o seguinte: alguma dica para educar adolescentes? Gente, lá no canal vou fazer uma publicidade agora. Lá no canal do Propósito, nós temos que até do grande Roger, que é Roger Marinho, contador e tal, também faz parte da aula. Nós temos 3 vídeos falando sobre como educar criança e adolescente para a mesa educativa. Sim, tem uma série de dicas para como fazer isso aí. O interessante, acima de tudo, é você começar a gerar responsabilidade financeira para ele. Uma forma de fazer isso é utilizando a mesada. Porém, tem coisa que deve fazer e uma não deve fazer com a mesada. Então, vocês podem ir lá, eu vou colocar aqui no YouTube, tá? ONG Meu Propósito. É um dos últimos vídeos que ele gravou agora. Propósito. Então, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram e no YouTube também, tem muita coisa legal lá de como educar adolescente, tá? Relacionada a essa questão da mesada educativa, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que eu devo atribuir, tá? Qual tipo de recompensa que eu devo dar e qual tipo de recompensa que eu não devo dar. Então, é uma conversa aqui que daria mais uma live, mas aí eu vou deixar para vocês assistir lá. Podemos pensar nisso. Exato. A gente tem, você disse tudo aí, na sua ótica, como é a rotina de uma pessoa que é equilibrada na sua educação financeira? Você pode dizer que é uma pessoa mais feliz, tem alguma característica
como é que ela vive, qual o comportamento. Felicidade termina sendo algo muito subjetivo, óbvio que nós estamos aqui para ser felizes e tal. Mas quando a gente fala da rotina de uma pessoa educada financeiramente, a educação financeira ela é uma ferramenta importante de autoconhecimento, tá, gente? Porque uma boa parte do nosso comportamento financeiro está ligado às nossas emoções. Se vocês forem olhar a questão de finanças comportamentais, vocês verão o quanto o nosso comportamento financeiro está atrelado à emoção. Então, às vezes, uma sensação de tristeza, autoestima mais baixa, te faz comprar, né? Às vezes você, enfim, tem um certo desequilíbrio financeiro, porque você está passando por uma situação emocional. Então, a educação financeira, ela permite ativos de autoconhecimento. Isso é algo muito real para mim, inclusive. Gente, eu também tenho cursos para consumir, tá? Isso é algo intrínseco do ser humano, até da própria estrutura de organização social, tá? Então, quando a gente fala dessas questões da educação financeira, é importante entender que isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu consigo ter esses impulsos emocionais, esses impulsos como eu tenho, eu passo na frente de uma loja e eu tenho o impulso financeiro, eu acho bonito, porém eu tenho ferramentas que vão dizer, pô, o impulso eu tenho, eu acho legal, mas não é o momento, não é isso que eu quero. Eu acho que uma pessoa educada financeiramente tem poder e liberdade. Uma vez me perguntaram, mas a todo momento eu estar controlando as minhas finanças não prende? Aí eu disse, caramba, você considera, né, esse seu controle uma prisão ou uma liberdade? Né? Porque a partir do momento que você exerce o controle sobre os seus atos, você tem de fato, né, uma liberdade de ter mais poder, mais escolha, mais opções de escolhas. Né? Porque a partir do momento que eu planejo o que eu quero, né, a partir do momento que eu escolho o que eu quero, né, e que eu traço caminhos para chegar lá, eu estou exercitando a minha liberdade de escolha, tá? A minha liberdade. Jorge? Pronto, desculpe, que houve um problema aqui. Nós temos apenas 2 minutos, Catarina. Aí eu queria suas considerações finais. Antes, agradeço a participação de todos nessa live, que eu acredito que foi excelente. Muita gente pegou dicas que vão levar para a vida toda. Gostei muito, coisas novas que eu não praticava. Olha que eu sou bem controlado financeiramente, tem tudo organizado. Mas a gente está sempre aprendendo, né? Aí eu queria suas considerações finais, infelizmente, 2 minutos, talvez eles interrompam as suas considerações finais, mas agradeço sua presença, gostaríamos de contar com você para outras lives, para outros títulos, outros temas, tá? A todos que nos brindaram com sua participação, meu muito obrigado. Com a palavra... Gente, faço minhas palavras de Jorge, obrigada, vocês estão aqui conosco. Joana, que eu vi que entrou, minha ídola, tem um carinho imenso pelo trabalho que ela desenvolve. Dojivânia também, estou sempre presente aqui, gosto muito do convite de vocês. Aqueles que estão aqui na live, caso queiram estender o assunto, me perguntar alguma coisa, é só seguir a gente lá na ONG, no canal da ONG Meu Propósito, tá? E deixar uma perguntinha